Senhoras e senhores, boa noite. Vamos a mais um relato de uma história de terror narrada por mim, Morgana. Relatos de uma mulher sozinha em casa. Histórias de terror. Eu estava sozinha em casa, meus pais haviam saído para ir ao supermercado. Eu não curto esse tipo de passeio, então pedi tudo o que queria a eles pelo zap. Meu mingau de aveia, meu hambúrguer, minha batata frita e sucos. Estou de dieta. Mas o relato que me trouxe aqui foi sobre este dia, ou melhor, essa noite. Por volta das 6 horas eles saíram. Como eu havia acabado de chegar do estágio da faculdade, estava muito cansada para acompanhá-los. Tomei meu banho, coloquei uma roupa confortável e liguei a TV. Como não havia nada de interessante, fui assistir um pouco de TV. Tentei me concentrar na televisão, mas não conseguia parar de olhar a janela. A chuva caía sem parar e os trovões ecoavam pela casa. De repente, a luz piscou e a televisão desligou. Que droga, deve ter sido blackout por causa da chuva forte, eu pensei. Peguei algumas velas e acendi na cozinha. A pequena chama das velas mal iluminava o ambiente. Senti um arrepio na espinha quando olhei pela janela e vi apenas a escuridão da noite. Estava chovendo muito. De repente, ouvi um barulho vindo do andar de cima. Não deveria ter barulho nenhum naquele momento ali. Eu estava sozinha em casa, não havia ninguém, todas as trancas estavam fechadas. Deveria ter medo do quê? Não tinha ninguém em casa e o bairro era muito tranquilo e seguro. Quando cheguei no corredor do andar de cima, vi que a porta do quarto de hóspedes estava entreaberta. Achei aquilo tudo muito estranho. Com medo, empurrei a porta bem devagar. Ao olhar dentro do quarto, soltei um grito de horror, um grito de espanto. Havia uma sombra na janela por trás da cortina, e era a silhueta masculina de um homem. Quem está aí? Perguntei, minha voz trêmula ecoando pelo corredor vazio. A figura não se mexeu, apenas continuou encarando a janela. Estava de costa, pelo que vi. Eu podia sentir meu corpo congelar, mas a curiosidade e o medo misturavam-se dentro de mim. Decidi tomar coragem e dei um passo à frente. Eu disse: "Quem é você? O que você está fazendo aqui?" A sombra se virou lentamente na minha direção, revelando um rosto pálido e olhos profundos que brilhavam na escuridão. Era um homem mais velho, vestindo roupas antigas e empoeiradas. Parecia uma roupa de 1800, muito antiga para a época. "Desculpe, não quis assustá-la", ele disse com uma voz rouca. "Eu só precisava de um lugar para me abrigar da chuva. Não imaginava que a casa estaria ocupada." Minha mente estava um turbilhão. Como ele entrou? Eu estava certa de que a casa estava trancada e as janelas estavam trancadas também. Ele notou minha confusão e explicou que a porta dos fundos estava entreaberta, provavelmente devido ao vento forte. A situação era estranha, mas a presença dele não parecia ameaçadora. Ele explicou que estava perdido sem ter para onde ir e entrou ali para se abrigar da chuva. Tinha uma expressão melancólica que despertou em mim mais compaixão do que medo. Com cautela, sugeri que ele aguardasse na sala enquanto eu decidia o que fazer. Minha mente estava em conflito entre chamar a polícia ou simplesmente ajudar o homem desafortunado. Optei pela segunda opção e ofereci um cobertor e algo quente para ele beber. Conversamos por um tempo na sala iluminada pelas velas. Ele compartilhou histórias sobre sua vida difícil e as circunstâncias que o levaram a estar naquela situação. Gradualmente, meu medo se transformou em empatia. Quando a chuva finalmente deu uma trégua, ofereci-lhe um guarda-chuva e algumas provisões. Ele agradeceu com sinceridade e partiu na noite. Os dias seguintes foram normais. Resolvi não contar nada para os meus pais, pois foi somente um incidente, sem nenhuma mais circunstâncias aparentes. Minha experiência estranha parecia ter sido apenas um episódio isolado. No entanto, um mês depois recebi uma carta. Era do Homem da Chuva. Ele expressou sua gratidão pela compaixão que havia mostrado e contou como aquela noite mudou sua vida. A reviravolta surpreendente era que ele se recuperou, encontrou trabalho e um lugar para viver. A sombra que apareceu na janela naquela noite chuvosa era alguém em busca de ajuda, não um intruso ameaçador. A lição que tirei dessa experiência foi que
Às vezes, o medo inicial pode obscurecer as verdadeiras histórias de superação que estão por trás das aparências sombrias. As aparências enganam. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindo a mais um relato de histórias de terror narrados por mim, Morgana. Se você está gostando dessas nossas narrativas de terror, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais histórias como essa. Em uma noite chuvosa de outono, me vi sozinha em casa. Meus colegas de quarto estavam fora para o fim de semana e eu optei por uma noite tranquila sem badalações. Queria aproveitar a solidão para colocar em dia algumas tarefas atrasadas e relaxar. A chuva batia suavemente nas janelas, criando uma trilha sonora relaxante enquanto eu me concentrava em meu laptop. Estava imerso em meu trabalho quando, de repente, a energia elétrica piscou, mergulhando a casa na mais profunda escuridão. Suspirei. Procurei uma lanterna. Com a luz fraca da lanterna, percorri a casa para encontrar velas. A atmosfera ao meu redor tornou-se mais sombria, e a chuva lá fora intensificava o clima de solidão. Decidi relaxar um pouco e assistir um filme para espantar a monotonia. Escolhi um clássico de suspense para combinar com a noite chuvosa. Enquanto o filme se desenrolava, percebi um som vindo do andar de cima. Meus instintos de autopreservação foram ativados, pois eu sabia que deveria estar completamente sozinho ali. Engoli em seco e subi as escadas, a luz da lanterna cortando a escuridão. Ao chegar no corredor, notei a porta do escritório estava entreaberta. Achei tudo muito estranho, não deveria. Com o coração batendo mais rápido, empurrei a porta lentamente. Uma luz fraca vinda de dentro revelando uma silhueta de alguém sentado à escrivaninha. Senti um frio na espinha, como não havia como outra pessoa estar ali. Eu deveria estar sozinho, todos haviam saído. E eu tinha certeza de que eu tinha me certificado de ter fechado todas as portas, inclusive daquele cômodo. Quem está aí? Perguntei, tentando manter a calma. O estranho não respondeu imediatamente. Em vez disso, virou-se lentamente na cadeira, revelando um rosto que me parecia muito familiar. Era um amigo que eu não via há muitos anos. Alguém que eu nunca esperaria encontrar na minha casa, naquele momento, naquelas circunstâncias. A surpresa de vê-la ali mandou embora meu medo inicial. Ele explicou que estava na cidade a trabalho e decidiu passar para me fazer uma visita de surpresa. A situação estranha transformou-se em risadas e histórias compartilhadas. Enquanto a chuva lá fora caía, a presença inesperada de um amigo trouxe uma reviravolta calorosa e reconfortante à noite solitária. Quando a chuva parou, esse meu amigo disse que estava na hora de ir, que foi muito bom ter me visto novamente, agradeceu por todos os bons momentos e amizades que vivíamos juntos. Agradeci-o também, só que eu achei muito estranha a forma com que ele falou. Ele me falou e me fez sentir um certo aperto no coração. Parecia uma despedida. E eu logo falei, cara, para com isso, a gente vai se encontrar outras vezes. Ele foi embora e eu voltei a assistir o filme. Dia seguinte, um alvoroço na rua em movimento e grande agitação. Havia acontecido um acidente na noite anterior. Ali perto de casa, no começo da noite, de um homem que havia batido em cheio com seu carro em um caminhão. Quando fui ver quem era, fiquei apavorado. Era meu amigo que havia me visitado na noite anterior. Não era possível. Averiguei a que horas havia acontecido aquilo tudo. As autoridades locais disseram que o acidente aconteceu por volta das 9 da noite. Ele havia falecido na hora, sem chances de socorro. Não era possível. Chequei todos os dados. Por fim, pedi as câmeras de segurança para ver a hora do ocorrido em meu amigo, em que meu amigo havia se acidentado. Para minha terrível surpresa, ele havia falecido às 9 da noite, como haviam me relatado. Mas só que alguma coisa não batia, não estava certo. Chequei em minha mente a que horas ele havia chegado na minha casa. Eram por volta da meia-noite. Ele já havia falecido. Mas eu falei com ele
Eu abracei ele, conversei com ele. Como que isso é possível? Até hoje esta história não sai das minhas lembranças. Eu entendi depois de um certo tempo que, na verdade, de que forma eu não sei, mas ele estava a caminho de minha casa e se acidentou no caminho e faleceu. Mesmo morto em espírito, veio se despedir de mim. Um mistério que vivenciei naquela noite chuvosa. Às vezes, os sustos iniciais escondem surpresas agradáveis, e aquela noite se tornou uma memória compartilhada entre os meus amigos que duraria por muito tempo.